Oi, pessoal, mais uma aula de física, aqui é a aula de número 22. Nessa aula e na próxima aula, eu vou estar resolvendo questões que abordam o magnetismo e o eletromagnetismo. A ideia é criar uma base desse assunto antes de passar para o próximo assunto. Então, aqui na resolução de questões sobre o magnetismo e o eletromagnetismo, eu vou estar abordando questões sobre o capítulo 31 e 32 do nosso livro. O capítulo 31 falou sobre magnetismo, trouxe as ideias iniciais sobre o magnetismo, e o capítulo 32 falou sobre as leis do eletromagnetismo. As aulas referentes a esses capítulos 31 e 32 foram as aulas 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 19, né? As aulas gravadas. As questões que eu vou abordar nessa aula de número 22 são algumas questões do nosso apostilado avaliativo. E isso vai servir para que vocês usem essas questões como exemplo para estar resolvendo outras questões que eu passei, como por exemplo as questões do livro. Antes de resolver as questões, eu quero revisar aqui alguns conceitos que eu vou usar na resolução dessas questões. O primeiro deles é a intensidade da força magnética. Uma expressão para calcular a força magnética, também conhecida como força de Lorentz, é dada por F, módulo de F, igual ao módulo de Q, vezes V, vezes B, vezes seno de θ. Onde o módulo de F seria o módulo da força, o módulo de Q seria o módulo da carga, V seria a velocidade que essa carga tem ao entrar no campo B. E o seno de θ seria o seno do ângulo entre a direção da velocidade da carga e a direção do campo magnético. O θ é o ângulo entre os vetores velocidade e o campo magnético, né, como eu havia dito. Outro conceito que eu quero revisar aqui com vocês é o campo magnético gerado por corrente elétrica. O valor do campo magnético gerado por uma corrente elétrica em um condutor retilíneo é dado pela expressão B igual a μ vezes I sobre 2π vezes D, onde esse μ é a permeabilidade magnética do meio, o I é a corrente elétrica que atravessa esse condutor retilíneo e o D é a distância entre o ponto que você quer calcular o campo e o condutor retilíneo. Quando esse μ estiver se referindo ao vácuo, né, quando o meio for o vácuo, o μ ele é chamado de μ0 e o valor dele é 4π vezes 10 elevado a menos 7 teslas vezes metro sobre amperes. Então, esse é o valor que geralmente nós usamos, porque a maioria dos problemas abordam o meio como o vácuo. E o outro conceito que eu quero revisar com vocês é o campo magnético em espiras e solenoides. Quanto mais longo for o solenoide, mais uniforme será o campo em seu interior. Nessas condições, a expressão matemática para o valor deste campo se assemelha à expressão para o arranjo de mais de uma espira, em que o comprimento do solenoide L influencia na intensidade do campo. Está aqui a expressão B, que é o campo magnético produzido no interior desse solenoide, é igual a N vezes μ vezes I sobre L. O N é o número de espiras do solenoide, o μ é a permeabilidade magnética do meio, o I é a corrente elétrica que atravessa o solenoide e o L é o comprimento do solenoide. Então, revisei esses conceitos, vou usar para estar resolvendo algumas questões do apostilado avaliativo. Caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram relembrar de alguma informação, basta vocês reassistir às aulas que eu indiquei. A primeira questão aqui do nosso apostilado avaliativo disse o seguinte: considerando as propriedades dos ímãs, assinale a alternativa correta. Então, a letra A ele diz: quando temos dois ímãs, podemos afirmar que seus polos magnéticos de mesmo nome, norte e norte, ou sul e sul, se atraem. Então, como ele quer a alternativa correta, ela não pode ser a letra A, já que a atração entre polos ocorre com polos de nomes diferentes, certo? Letra B. Os polos magnéticos norte e sul de um ímã são regiões eletricamente carregadas, apresentando alta concentração de cargas elétricas negativas e positivas, respectivamente. Não, o magnetismo não se dá devido a cargas elétricas presentes nos polos. A atração por cargas elétricas é vista em eletrostática, não em magnetismo.
Letra C, o item é muito semelhante, né? Ele trocou só a ordem ali entre cargas elétricas negativas e positivas. Então ele colocou: os polos magnéticos norte e sul de um ímã são regiões eletricamente carregadas, apresentando alta concentração de cargas elétricas positivas e negativas, respectivamente. Pelo mesmo motivo da letra B, esse item está incorreto. Letra D. Quando quebramos um ímã em dois pedaços, os pedaços quebrados são também ímãs, cada um deles tendo dois polos magnéticos, norte e sul. Isso é verdade e é chamado de inseparabilidade dos polos de um ímã. Então, quando você quebra um ímã, você tem aí, se você quebrar ele ao meio ou então em qualquer outra posição, você tem a produção de novos ímãs. Então, a letra D está correta. A letra E, ele diz: quando quebramos um ímã em dois pedaços exatamente iguais, os pedaços quebrados não são mais ímãs, pois um deles conterá apenas o polo norte, enquanto o outro apenas o polo sul. O item E está errado, e quem garante que o item E está errado é o próprio item D. Passando aqui para frente, nós temos a questão 2 aí do nosso apostilado. Ele diz: um pequeno ímã é colocado nas proximidades de uma barra de ferro. Sobre a situação descrita, assinale a alternativa correta. Então, letra A. A força que o ímã exerce sobre a barra de ferro é maior que a força que o ferro exerce sobre o ímã. A letra B. O ímã atrai a barra de ferro com a mesma intensidade que a barra de ferro atrai o ímã. O ímã atrai a barra de ferro na letra C. Na letra D, a barra de ferro atrai o ímã. E na letra E, a força que a barra de ferro exerce sobre o ímã é maior que a força que o ímã exerce sobre a barra de ferro. Então, como é que eu vou achar aí o item correto? Eu vou lembrar aí da terceira lei de Newton, aquela que fala sobre o princípio da ação e reação. Nesse princípio, ele diz que as forças surgem aos pares. Então, para cada ação, eu tenho uma reação. As forças não surgem sozinhas. E uma coisa que esse princípio garante é que a intensidade dessas forças são iguais. Né? A direção também é igual, só o sentido que é contrário. Então, o item B diz: o ímã atrai a barra de ferro com a mesma intensidade que a barra de ferro atrai o ímã. Então, esse seria o item correto, considerando aí o princípio da ação e reação. A próxima questão é a questão de número 4. Ela diz: supondo que uma carga elétrica de 8 microcoulombs seja lançado em um campo magnético uniforme de 8 teslas. Sendo de 60 graus o ângulo formado entre V e B, determine a força magnética que atua sobre a carga, supondo que a mesma foi lançada com velocidade igual a 5 vezes 10 elevado a 3 metros por segundo. Então, você tem uma situação aqui de força magnética, onde uma carga entrou em um campo magnético com essa velocidade de 5 vezes 10 elevado a 3 metros por segundo. Para estar resolvendo a questão, eu trouxe aqui a expressão usada para calcular a força magnética. E vou estar substituindo nela os valores que foram fornecidos na questão. Então, o que são 8 microcoulombs, certo? Então, já substituí aqui 8 microcoulombs no lugar de Q. Coloquei em módulo. Então, como ele é positivo, ele continuou positivo. Se ele fosse negativo, ficaria positivo. E aqui tem micro. Lembre-se que o micro vale uma potência de 10 igual a 10 elevado a menos 6. Multipliquei aqui por V, que é a velocidade, 5 vezes 10 elevado a 3, pelo valor do campo magnético, né, do vetor campo magnético, que vale 8, e o seno do ângulo entre o campo e a velocidade, que é 60 graus. Então, fazendo as operações, multipliquei primeiramente os números, 8 vezes 5 vezes 8, deu 320, certo? Repeti aqui as potências, coloquei 10 elevado a menos 6 e 10 elevado a 3 aqui, e no lugar de seno de 60 graus, eu coloquei raiz de 3 sobre 2. Fiz a divisão de 320 por 2, que deu 160. Também resolvi aqui as potências, né? Conservei a base e somei os expoentes. Então, menos 6 mais 3 deu menos 3. E coloquei aqui um valor aproximado para a raiz de 3, que é igual a 1,73. Bom, fazendo a multiplicação aqui de 160 por 1,73, eu tenho aqui aproximadamente 276,8 vezes 10 elevado a menos 3. Como eu não tenho essas respostas,
uma resposta igual a esse valor que eu encontrei, eu vou estar andando aqui com a casa decimal, né, duas casas decimais para a esquerda e fazendo a aproximação, né, a vírgula ficou aqui entre o 2 e o 7, ficou 2,8 vezes 10 elevado a menos 1. Como eu andei duas casas decimais, eu tirei aqui do expoente da potência. E agora, nesse formato, né, a força igual a aproximadamente 2,8 vezes 10 elevado a menos 1 newton, eu tenho ali letra B como resposta, certo? Bom, avançando para a próxima questão, eu tenho aqui a questão de número 5. Ela diz, considere um fio retilíneo no vácuo, olha a informação importante, no vácuo, percorrido por uma corrente elétrica de 10 amperes. Determine o valor do campo magnético produzido por essa corrente a uma distância de 5 centímetros do fio. Então, aí tem os itens para a gente marcar corretamente. Essa questão está dizendo que ao redor de um fio metálico, eu tenho uma produção de um campo magnético. E ele quer saber a intensidade desse campo magnético a 5 centímetros de distância do fio. Então, para estar respondendo, eu trouxe aqui a expressão para calcular o campo magnético em um condutor retilíneo. Vou pegar as informações do problema para estar substituindo. Então, no lugar da permeabilidade magnética, ele disse que era no vácuo, eu coloquei 4π vezes 10 elevado a menos 7. No lugar da corrente, ele falou que valia 10 amperes, está aqui, coloquei 10. Sobre, aí está embaixo, 2π vezes a distância. A distância ele falou que era 5 centímetros, eu coloquei. E multipliquei por 10 elevado a menos 2 para transformar esses 5 centímetros em metros, certo? Lembre-se que a gente tem que atender o Sistema Internacional de Unidades. Então, seguindo aqui nas operações, multipliquei 4 por 10, deu 40. E multipliquei 2 por 5, deu 10. Então, ficou 40π vezes 10 elevado a menos 7, dividido por 10π vezes 10 elevado a menos 2. Fazendo aqui a divisão de 40 por 10, eu encontro 4. Cortando aqui também o π pelo π, né, ficou apenas o 4 e as potências. As potências de 10 elevado a menos 7 e 10 elevado a menos 2. Eu vou usar a propriedade do quociente das potências, né? Vou conservar a base e subtrair os expoentes. Então, ficou menos 7 menos 2. Esse menos, vocês sabem que vai dar mais. Então, ficou menos 7 mais 2, menos 5. E com isso, eu descobri aí a intensidade desse campo magnético a 5 centímetros do fio, que deu 4 vezes 10 elevado a menos 5 teslas. Letra C. Bom, pessoal, passando para a próxima questão, eu tenho um solenoide sem núcleo, possui 100 espiras. Resistência elétrica igual a 0,3 ohms e 20 centímetros de comprimento. Considere seu diâmetro bem menor que seu comprimento. Se ele for ligado a uma fonte de tensão contínua de 3 volts, qual será aproximadamente em militeslas a intensidade do campo magnético na região central do seu interior? E ele disse aí, dado que a permeabilidade magnética no vácuo é 12 vezes 10 elevado a menos 7. Então, algumas observações. Ele quer que a gente calcule a intensidade do campo magnético no interior do solenoide. Para isso, a gente precisa da corrente elétrica. Ele não deu a corrente elétrica, então nós vamos ter que calcular ela primeiramente. A segunda observação é que a permeabilidade magnética vale no vácuo 4π vezes 10 elevado a menos 7. E nesse caso ele está pedindo para a gente usar 12 vezes 10 elevado a menos 7. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está considerando aqui que o valor de π vale 3. Ele está fazendo uma aproximação. Então 4π, 4 vezes 3, 12. Certo? Apesar de o valor aproximado de π, o melhor valor aproximado não seja 3, seja 3,14, nós temos que atender os dados que foi dado na questão. Então, nós vamos usar para a μ, né, para a permeabilidade magnética, 12 vezes 10 elevado a menos 7, como ele falou. Então, vamos lá. O primeiro problema é encontrar a corrente. Eu fui buscar nos nossos estudos anteriores uma das leis de Ohm, né, a primeira lei de Ohm, para estar calculando a corrente. Isso porque ele disse que a tensão ligada a esse solenoide vale 3 volts. E disse também que a resistência elétrica dele vale 0,3 ohms.
Então, usando esses dados, eu posso descobrir que a corrente que está passando por esse solenoide vale 10 amperes. Agora que eu tenho uma corrente, eu posso partir para o cálculo do vetor campo magnético, né, da intensidade do campo magnético no interior do solenoide. Aqui a relação B igual a N vezes μ vezes I sobre L. Substituindo aqui os valores, ficou, no lugar do N, o número de espiras desse solenoide, que vale 100. No lugar de μ, como eu já disse, o 12 vezes 10 elevado a menos 7, que é a permeabilidade magnética no vácuo que a questão forneceu. No lugar de I, 10 amperes que eu calculei. E no lugar de L, o comprimento do meu solenoide, que vale 20 centímetros. E aqui, novamente, para atender o Sistema Internacional de Unidades, eu multipliquei por 10 elevado a menos 2 e fiz a transformação para metros. Partindo aí para a resolução, eu multipliquei 100 por 12 e por 10, deu 12.000. E repeti aqui a potência de 10 elevado a menos 7, certo? Também repeti aqui o 20 vezes 10 elevado a menos 2. Em seguida, eu fiz a divisão de 12.000 por 20. Encontrei 600. Eu também resolvi aqui as potências usando a mesma propriedade que eu mostrei na questão anterior, né? Eu conservei a base e subtraí os expoentes. Então, ficou menos 7 menos 2. Menos 7 mais 2, né? Porque menos vezes menos dá mais, deu menos 5. Se você olhar as respostas, eu não tenho uma resposta 600 vezes 10 elevado a menos 5. Porque a questão pediu que o resultado seja apresentado em militeslas. Então, eu vou fazer aqui o deslocamento da vírgula para encontrar essa resposta em militeslas. Nesse caso, eu desloquei a vírgula 2 casas decimais, certo? E encontrei aqui 6 vezes 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3 é justamente igual ao mili. Então, eu tenho como resposta 6 militeslas. Da letra B, certo? Essa seria a intensidade do campo magnético no interior desse solenoide. Bom, pessoal, passando à frente, eu tenho mais uma questão aqui do nosso apostolado, que é a questão do número 9. Ele diz: durante muito tempo, desconhecia-se a relação entre os fenômenos elétricos e magnéticos. Pensava-se nessa época que se tratava de fenômenos distintos, sem qualquer relação entre si. No entanto, bastou um experimento para provar que esses fenômenos estavam interligados. O experimento em questão ficou conhecido como... Aí está aí 5 experimentos, né? Qual deles seria esse experimento que mostrou a relação entre eletricidade e magnetismo? Então, eu vou relembrar vocês. Em uma das nossas aulas gravadas, eu mostrei que se você energizar um fio condutor, né, passando aqui por cima de uma bússola, você consegue perceber que a agulha da bússola sofre um desvio, né? Então, na primeira imagem, a chave está aberta, não tem uma corrente elétrica circulando nesse circuito. A agulha aqui da bússola se comporta de forma horizontal. E aí, quando você fecha a chave, uma corrente elétrica começa a fluir sobre esse circuito e você vê aí a mudança da posição da agulha. Isso faz a gente perceber que ao redor desse fio condutor há o surgimento de um campo magnético devido à passagem da corrente elétrica. Quem observou isso foi o Ørsted, né? Foi o experimento dele que acabou mostrando essa relação entre corrente elétrica e campo magnético. Portanto, a resposta aí, letra E. Bom, pessoal, essas foram as informações aí da nossa aula. Essas questões elas fazem referência ao capítulo 31 e 32 do módulo 11 do nosso livro. Além dessas questões do apostolado avaliativo, eu também passei as questões do livro e eu vou estar abordando a resolução de algumas dessas questões na próxima aula, certo? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.